Bem-vindos ao Observatório do Agro. Hoje a gente mergulha num tema quente, a medida provisória 1314, num 2025 que se desenha assim bem desafiador para o campo, né? Clima adverso, economia instável. Sem dúvida. E essa MP surge justamente nesse cenário como um farol, talvez, uma promessa de ajuda na renegociação das dívidas rurais, algo que muitos produtores estão precisando urgentemente. É o nosso foco aqui no Observatório do Agro hoje. Exatamente. E para nossa análise, vamos usar como guia o artigo Clima, Crise e Crédito. A estratégia definitiva para reerguer o agronegócio em 2025. É do Leandro Amaral, ele que é sócio fundador do Amaral e Melo Advogados. Um artigo bem interessante que vai além da letra fria da lei. Sim, a ideia é essa, entender o que essa MP 1314 significa na prática, onde estão as oportunidades e os riscos. Como usar essa ferramenta de forma estratégica. E o Leandro Amaral provoca essa reflexão, sabe? Ele não vê MP só como um alívio momentâneo, mas como uma chance de repensar a estratégia do negócio. Para começar, vamos entender o básico. Para que ela serve? Quem pode se beneficiar? Ótimo ponto de partida. Qual é o coração dessa medida provisória? Para quem ela foi pensada? Bom, o objetivo central da MP 1314 é basicamente dar um fôlego financeiro. O público-alvo são aqueles produtores rurais que foram duramente atingidos por problemas sérios, sabe? Pode ser o clima, secas fortes, enchentes inesperadas, geadas fora de época, ou mesmo turbulências na economia que comprometeram a produção e, claro, a capacidade de pagar as contas. E como ela se propõe a fazer isso? Quais são as ferramentas assim concretas que ela oferece? Na prática, ela mexe nas regras para renegociar e esticar o prazo das dívidas de crédito rural. Isso significa o quê? Prazos mais longos para pagar, períodos de carência, aquele tempo sem precisar desembolsar nada, e também condições de amortização mais suaves, adaptadas à realidade do produtor. A intenção é aliviar o caixa agora para permitir que ele se reorganize. Parece uma resposta bem direta aos problemas que a gente tem visto, não é? Mas como essa MP conversa com as leis que já existiam? Ela surgiu do nada ou ela complementa o que já estava aí? Não, ela não surgiu do vácuo. Ela se apoia em leis importantes que já temos. Por exemplo, a Lei 4.829, lá de 1965, que instituiu o crédito rural no Brasil, e também a Lei 8.171, de 91, que trata da política agrícola. A MP 1314, ela vem para complementar, para adaptar essas leis à situação atual, entende? Ela flexibiliza a forma de recuperar os débitos nessas situações mais difíceis. É uma atualização, digamos, forçada pelas circunstâncias. Entendi. Então, ela ajusta as ferramentas que já existiam para essa crise que está se formando. E por ser uma medida provisória, qual o status dela agora? Já está valendo mesmo? Sim, já está valendo. Desde que foi publicada, ela tem força de lei, tem que ser cumprida. Agora, tem um ponto importante. Como toda MP, ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para virar lei em definitivo, sabe? E nesse processo podem acontecer mudanças, ajustes. Por isso é fundamental ficar de olho na tramitação dela. Certo. E os tribunais? Como o judiciário tem visto essas questões específicas do agronegócio ultimamente? O artigo do Leandro Amaral comenta essa percepção dos juízes? Comenta sim, e é um ponto bem relevante. O artigo menciona que as decisões judiciais, a jurisprudência, têm mostrado uma sensibilidade maior com as particularidades do agro. Há uma tentativa de equilibrar a segurança dos contratos, que é importante, com a função social da terra e a necessidade de manter a atividade sustentável. A MP 1314, de certa forma, parece ir nessa linha, reconhecendo essas vulnerabilidades. O que leva a um alerta que o Amaral faz no texto. Não dá para ficar parado esperando. O produtor tem que ser proativo, buscar informação e, de preferência, assessoria especializada.
porque conseguir os benefícios da MP não é automático, certo? De jeito nenhum. A MP abre uma porta, mas para passar por ela precisa de preparo técnico, jurídico. Não é só se encaixar nos critérios gerais. Tem todo um processo. Com essa base entendida, vamos então ao que mais interessa: as oportunidades e os riscos dessa MP 1314, segundo a análise do Leandro Amaral. Qual é a grande chance que ela traz? Olha, a oportunidade mais clara, sem dúvida, é a renegociação das dívidas. O artigo até chama de chance ímpar para colocar as contas em dia, reequilibrar o financeiro. Mas o Amaral faz um alerta importante. Não é só chegar lá e pedir um desconto ou mais prazo. É um processo que exige método, organização. E qual seria esse método? Que passos o artigo aponta como fundamentais? Primeiro, fazer um diagnóstico completo, sabe? Uma análise profunda da situação financeira e jurídica. Tem que saber exatamente qual o tamanho da dívida, para quem se deve, em que condições, quais garantias estão no jogo. Segundo passo, mapear direitinho quais dessas dívidas podem entrar nas regras da MP. E terceiro, talvez o mais crítico, juntar as provas das perdas, laudos de agrônomos, relatórios sobre o clima, tudo que mostre de forma objetiva o impacto que você sofreu e que justifique usar a MP. E aí entra a assessoria jurídica, imagino eu. Fundamental nesse ponto. Essencial. O Leandro Amaral bate muito nessa tecla. Ter especialistas ajuda não só a montar uma proposta de renegociação que faça sentido e a negociar com os bancos, mas principalmente a evitar aquelas pegadinhas de contrato, sabe? Cláusulas que podem complicar a vida lá na frente, especialmente quando se negocia sob pressão. A expertise jurídica protege o produtor nesse momento. Faz todo sentido. Além dessa renegociação mais direta, a análise do Amaral aponta alguma outra oportunidade, talvez mais estratégica, olhando para o futuro? Sim, aponta. E conecta essa crise toda com uma tendência que veio para ficar: a gestão de riscos e o acesso a um crédito mais qualificado, digamos, incluindo o tal do crédito verde. O argumento dele é que essa instabilidade do clima que a gente está vivendo torna a adoção de práticas sustentáveis e resilientes não mais um luxo, um diferencial, mas sim um imperativo estratégico. É quase uma obrigação para quem quer continuar no negócio. E como a MP 1314 se conecta com isso? Ela fala de crédito verde diretamente? Não diretamente. Mas a lógica que o Amaral apresenta é a seguinte: a crise força uma reavaliação financeira, a própria MP incentiva isso, e nesse processo fica clara a vulnerabilidade ao clima. Isso, por sua vez, pode, e deveria, ser um gatilho para buscar linhas de crédito que incentivam a sustentabilidade, como as linhas ESG, ambiental, social e governança, que geralmente têm condições melhores. Mostrar que você se preocupa com resiliência vira um ponto a favor na negociação. E a gestão de risco se torna ainda mais vital nesse cenário. Exatamente. O artigo reforça muito a importância de ferramentas como seguro rural, diversificar as culturas, usar tecnologia para monitorar clima e lavoura, investir em irrigação. A tese é clara: produtores que demonstrarem com fatos um compromisso sério com sustentabilidade e gestão de risco climático não só vão estar mais protegidos de crises futuras, mas também vão ter mais facilidade para conseguir crédito bom. É uma via de mão dupla. E quanto aos riscos, o artigo acende algum alerta específico sobre a MP em si? O risco principal que ele menciona, ainda que de forma mais breve, é o de compliance, ou seja, o risco de não cumprir todas as exigências, a burocracia da MP direitinho ou de outras normas relacionadas. Um deslize aí pode invalidar a renegociação ou criar problemas lá na frente. Por isso, ele insiste tanto na necessidade de acompanhamento especializado e muita atenção aos detalhes. Entendi. Então, a mensagem é: não basta querer usar MP. Tem que ter um plano de ação bem amarrado. E o Leandro Amaral, no artigo, até propõe um roteiro prático para isso, um framework, como ele chama. Isso. Ele organiza um plano em 3 etapas principais, que conectam o jurídico, o financeiro e o operacional. A visão dele é que a renegociação via MP não pode ser só para apagar o incêndio de agora,
Tem que ser o começo de uma construção de uma operação mais forte, mais resiliente para o futuro. Vamos detalhar essas etapas. Como é que começa esse processo estruturado? A etapa 1 ele chama de diagnóstico completo, passivos e ativos. É um mergulho fundo mesmo na realidade financeira e jurídica da fazenda. Inclui levantar todas as dívidas, analisar contrato por contrato, ver as garantias envolvidas e mapear com precisão as perdas e aqui, de novo, a importância dos laudos técnicos, dos relatórios, dos dados que comprovem a situação e permitam usar a MP. Além das dívidas, tem que olhar o patrimônio. O que pode ser usado como nova garantia? Tem algum ativo que pode ser vendido para gerar caixa? É tirar uma fotografia bem completa e crítica da situação. Depois disso, qual é o próximo passo no roteiro? Precisa mostrar projeções de fluxo de caixa realistas, definir quanto você realmente consegue pagar no futuro e quais estratégias você vai usar na operação para recuperar a produção. Não é só pedir para renegociar, é mostrar como vai pagar e como vai voltar a produzir de forma sustentável. E a assessoria jurídica continua sendo fundamental nessa fase também. Crucial. O artigo do Amaral destaca o papel do jurídico na hora de escrever as minutas dos novos acordos, de analisar cada cláusula para não ter surpresa desagradável e, claro, de conduzir as negociações com os bancos e outros credores. Esse plano estratégico também deve pensar em buscar novas linhas de crédito, talvez aquelas linhas verdes que a gente falou, e também reavaliar a estratégia de seguro agrícola. Diagnóstico feito, plano desenhado. O que vem depois? A etapa 3 é a execução e monitoramento contínuo. Depois que os acordos de renegociação são assinados, aí vem a parte da implementação, que tem que ser rigorosa, como diz o artigo. Isso envolve acompanhar de perto se as novas condições do contrato estão sendo cumpridas, o jurídico continua importante aqui, gerenciar o dinheiro de forma eficiente e ficar monitorando tudo proativamente. Monitorar o que especificamente? O que precisa estar no radar? O artigo sugere um monitoramento bem amplo. Claro, os indicadores internos, financeiros e de produção. Mas também as condições de mercado, preço dos produtos, demanda, ficar atento a novas leis ou regras que possam surgir e impactar o setor. E, fundamentalmente, as previsões e os riscos climáticos. É como estar em estado de alerta constante para poder ajustar o rumo se for preciso. A prioridade sempre, segundo o Amaral, tem que ser proteger o patrimônio e estar em dia com a lei. São os pilares da resiliência. Parece um caminho bem exigente, mas muito lógico. Para conseguir executar tudo isso, especialmente o diagnóstico e o monitoramento, imagino que a tecnologia ajude bastante. O artigo do Leandro Amaral fala sobre ferramentas específicas. Fala sim. A tecnologia é colocada como uma aliada indispensável. O texto até destaca alguns tipos que podem fazer a diferença. Que tipos, por exemplo? Olha, ele menciona os sistemas de gestão agrícola, aqueles IRPs feitos para o campo, sabe? São vistos como essenciais para controlar as finanças, a produção, o estoque, os custos. Isso tudo facilita muito na hora de montar os planos e de comprovar as perdas que a MP exige. Outra coisa são as tecnologias de sensoriamento remoto e softwares que monitoram o clima. Isso ajuda a antecipar riscos e a tomar decisões melhores no manejo da lavoura ou da criação. E, claro, plataformas para gerenciar documentos eletronicamente para manter toda aquela papelada organizada e segura. Essa questão da organização da documentação parece ser um ponto crítico mesmo. O que o artigo aponta como documentos essenciais nesse contexto todo? Pensando especificamente em usar a MP 1314, o que é crucial são os laudos técnicos de agrônomos, de zootecnistas, que comprovem as perdas por causa do clima, declarações formais mostrando que você se enquadra nos critérios e comprovantes de que está em dia com outras obrigações. De forma geral, é vital manter atualizado tudo que for contrato de financiamento, cédulas de produto rural, as CPRs, registros de garantias. E para conseguir crédito e estar em conformidade, as certidões negativas de débito, as CNDs, fiscal, ambiental, trabalhista, são sempre pedidas. O recado do artigo é claro:
ter um sistema para organizar isso é tão importante quanto ter os documentos. É muita coisa para gerenciar, ainda mais num momento que já é delicado para o produtor. O artigo do Amaral também tenta responder algumas perguntas bem diretas, quase como um FAQ estratégico. A gente pode repassar rapidinho? Começando pelo básico. Quem, afinal, pode se beneficiar da MP? Resumindo bastante, é o produtor que consegue, primeiro, comprovar que teve perdas importantes por causa do clima ou da economia, e comprovar com laudos, registros. Segundo, que a dívida que ele quer renegociar é de crédito rural. E terceiro, que ele apresenta um plano de recuperação que o banco credor considere viável. Além disso, geralmente se exige que ele esteja em dia com outras obrigações ou pelo menos tenha um plano claro para regularizar tudo. Outra dúvida comum: como essa crise climática toda, de forma mais geral, está afetando o acesso ao crédito rural? A análise que o artigo traz é que o aumento do risco climático acaba elevando o perfil de risco do produtor, na visão dos bancos, entende? E isso faz com que os bancos fiquem mais exigentes na hora de liberar crédito. Eles querem ver mais robustez na gestão de riscos do produtor, ou seja, cobram mais por seguro rural, por práticas que comprovadamente aumentam a resiliência, irrigação, plantio direto, uso de variedades adaptadas, por certificações de sustentabilidade. Tudo isso pode acabar influenciando as taxas de juros e as condições para conseguir financiamento. O clima virou, de fato, uma variável financeira importante. E a última pergunta desse FAQ do artigo faz uma comparação interessante. A MP 1314 versus a recuperação judicial, a famosa RJ. Como essas duas ferramentas se relacionam? A MP, o foco dela é a renegociação direta fora da justiça, de forma extrajudicial. Já a RJ continua sendo uma opção, um caminho possível, especialmente para casos mais complicados, com muitas dívidas diferentes, muitos credores. O que o artigo sugere é que a MP pode até servir como um parâmetro para as negociações dentro de uma RJ, ou, no melhor cenário, ser uma tentativa antes de ir para a Justiça. Se a renegociação pela MP der certo, pode evitar todo o processo judicial, que geralmente é mais longo, mais caro e mais desgastante. São esclarecimentos muito importantes mesmo. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise aqui no Observatório do Agro. Se a gente fosse resumir a mensagem principal que o Leandro Amaral passa nesse artigo sobre a MP 1314, qual seria? Olha, eu acho que a grande mensagem é que essa MP não pode ser vista só como um band-aid, um alívio temporário para a dívida. A visão do Amaral coloca ela como um convite estratégico. É uma oportunidade para o produtor e para o setor como um todo repensar a gestão financeira, a gestão de riscos de uma forma mais integrada, sabe? Mais voltada para construir uma resiliência que dure a longo prazo. O artigo tem umas frases bem marcantes que capturam essa ideia mais profunda, não é? Sim, tem algumas ótimas. Por exemplo, ele diz: em tempos de instabilidade climática e econômica, a gestão jurídica do passivo rural não é apenas compliance, é a própria fundação da resiliência empresarial. Acho que essa frase resume bem essa mudança de chave. Outra que é forte: o acesso a crédito futuro dependerá da capacidade do produtor em demonstrar robustez na gestão de riscos e compromisso com a sustentabilidade. E tem uma que amarra a necessidade de juntar tudo. Navegar pela crise exige um plano de ação integrado, combinando assessoria jurídica, análise financeira e inteligência climática. São recados fortes que mostram que precisa ter uma visão completa, 360 graus da situação. E reforçamos que toda essa nossa conversa aqui foi baseada na análise detalhada do Leandro Amaral, lá do escritório Amaral e Melo Advogados Associados, apresentada no artigo dele. Um material que, sem dúvida, faz a gente pensar. Com certeza. E fica o convite para quem nos ouve continuar acompanhando o Observatório do Agro. A gente busca justamente trazer essas análises que conectam o campo, a economia, as leis e as estratégias para o futuro do setor. E para fechar, a gente deixa uma provocação final que surgiu dessa nossa conversa. A MP 1314, como vimos na análise do Leandro Amaral, oferece ferramentas importantes para lidar com a crise de agora. Mas a questão que fica martelando é: além de gerenciar o passivo imediato,
como é que o agronegócio brasileiro pode usar esse momento de aperto como um verdadeiro ponto de virada. Como construir a partir daqui um setor que seja estruturalmente mais preparado, mais resiliente e mais alinhado com um futuro onde clima, crédito e sustentabilidade vão andar cada vez mais de mãos dadas. É uma reflexão essencial, sem dúvida. A resposta que o setor der a essa pergunta agora vai definir muito do seu caminho nas próximas décadas. Fica aí o pensamento, a gente agradece muito a sua atenção e esperamos encontrá-los na próxima análise aqui no Observatório do Agro.